Nós vamos convidar, nesse momento, o grupo de louvor mais uma vez. Ele estará nos conduzindo com um cântico. E você que veio preparado pode estar devolvendo ao Senhor os seus dízimos e ofertas, dedicando vidas e bens no altar do Senhor. Amém, irmãos. Vamos esticar um pouquinho as pernas. Essa canção tem o título Meu Filho Não Temas. Fique à vontade para adorar ao Senhor e dedicar os dízimos e as ofertas. Fique à vontade para adorar Ele, para exaltar Ele. Quando estou pronta a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, declare, te fortaleço, meu filho, não temas. A igreja vai declarar ao Senhor. Quando estou pronto a desistir, pensando que cheguei ao fim, a tua mão me sustenta, a tua voz me orienta, dizendo não temas, meu filho, não temas. O Senhor te diz, não temas, meu filho, não temas. Eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, declare, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Eu te levanto, declare, te fortaleço, meu filho, não temas. Adore ao Senhor, eu te levanto, eu te ajudo, te fortaleço, meu filho, não temas. Te fortaleço, meu filho, não temas. Te fortaleço, meu filho, não temas. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? Independente da circunstância, Ele é contigo. Amém? O pastor está com a oportunidade novamente.
Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas entregues no altar do Senhor. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor, bendizemos o teu santo, maravilhoso e poderoso nome. Obrigado, Pai, pela graça, pelo privilégio que temos de estar em tua presença nesta noite e te rendendo nosso louvor, a nossa adoração a ti, ó Deus. E fazemos isso, ó Deus, com os cânticos, com a reverência que temos diante do Senhor e entregando a ti, ó Deus, os nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor, ó Pai, possa estar recebendo como cheiro suave, que possamos compreender a cada dia a importância deste ato, ó Deus, não como barganha ao Senhor, porque não estamos barganhando nada, nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor tem nos dado, para que haja mantimento em tua casa, ó Deus. Pai, por mais que os tempos sejam difíceis, que possamos permanecer fiéis a ti, ó Deus, nos dízimos e ofertas. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a possibilidade, a probabilidade de estarmos continuando ofertando. Abra a porta de empregos, ó Deus, àqueles que estão desempregados. Pai, visita aqueles que estão necessitados neste momento, dando alimento, vestimento. O Senhor é o Deus que provê todas as coisas. É o Deus que está sempre conosco, sempre nos ajudando e nos abençoando. Pai, fala conosco nesta noite, através da tua palavra, que possamos estar, ó Deus, com os corações atentos, com os ouvidos abertos, para que possamos receber o recado do Senhor e praticar em nossa vida. Assim oramos a ti, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos, Salmo 46. Salmo de número 46, nós estamos algumas quartas-feiras já estudando este que é o refrão dos redimidos, versículo 11, que nos diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós temos aprendido que os filhos de Corá foi quem escreveu este salmo, e resumir a mensagem no refrão, versículo 7, versículo 11, que nós acabamos de ler. E a intenção era essa mesmo, que a gente lesse e relesse, na verdade que cantasse e recantasse, porque o salmo é uma canção, e que era muito cantada na época do Antigo Testamento. É como aquelas músicas que a gente canta e canta e canta e não sai da mente da gente, a gente acaba aprendendo, decorando e vivendo isso em nossa vida. A diferença é que essa música tem um conteúdo teológico, conteúdo bíblico. E muitas músicas hoje, até mesmo cristãs, infelizmente, não trazem esse tipo de conteúdo. Mas, irmãos, o que é que eles estão fazendo com este refrão, com esta música, com esta canção? Eles estão nos apresentando Deus, mas Deus a partir das experiências deles. A forma como Deus se revelou durante o cerco de Senaqueribe e são as tropas assírias em torno de Jerusalém. Então aqui eles estão nos apresentando o Senhor dos exércitos, como Deus se revelou naquele momento de cerco, naquele momento que tinha milhares, centenas de milhares de soldados. E o anjo do Senhor se revelou em uma noite só, 180 mil soldados foram mortos. Por isso que eles cantam que o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que ele está querendo é que a gente memorize a verdade desse salmo de uma forma que encante a nossa imaginação com o poder de Deus. Por isso que ele declara o Senhor dos exércitos, mostrando a grandiosidade, mostrando o poder do Senhor como o Senhor dos exércitos. Mas ele também quer encorajar o nosso coração com a presença de Deus. Em toda e em qualquer circunstância, Deus está conosco. Observe como ele usa o pronome pessoal e possessivo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E outra verdade que precisamos nos encantar com esse refrão é que ele expressa compaixão aos redimidos através da providência soberana do Deus de Jacó. Quando ele usa essa expressão, Deus de Jacó, mostra que ele conhece profundamente esse Deus. Nós talvez não conheçamos o Deus de Jacó. Ah, mas não é o mesmo Deus? Não sei. Será que é o mesmo Deus que nós estamos servindo?
Deus é único. O Deus de Jacó é o mesmo Deus de hoje. Mas nós conhecemos esse Deus porque eles se expressam como Deus de Jacó, porque era o conhecimento que eles tinham em relação a Deus. E, meus irmãos, o conhecimento verdadeiro, profundo de Deus, como nos apresenta a Bíblia, as Escrituras, é fundamental, é imprescindível. Sabe por quê? A imagem que nós temos de Deus vai determinar como a gente se comporta em relação a Ele e ao nosso próximo. O que determina o meu comportamento como família, como igreja, como sociedade, no meu trabalho, na escola, o que determina a minha vida, a minha relação com os outros e minha relação com Deus é a imagem que eu tenho de Deus. E a imagem é que os filhos de Corá nos apresentam é o Deus de Jacó, essa é a imagem que eles tinham de Deus. E nós temos estudado desde a semana passada mais um pouco sobre esse Deus de Jacó. Nós vimos, irmãos, a soberania de Deus na eleição e salvação de Jacó. E soberania de Deus na salvação, acima de todas as coisas, é um ato maravilhoso da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus. O Deus de Jacó é um Deus soberano em nos salvar. E precisamos entender esse conceito bíblico de uma forma correta, para que a gente possa formar também um conceito correto em relação à soberania de Deus. Isso vai nos tornar mais gratos a Ele e mais corajosos para pregar o Evangelho de uma forma prazerosa, de uma forma frutífera, que glorifica Jesus Cristo. Eu gostaria de reforçar, irmãos, alguns pontos que a gente inclusive viu na semana passada, mas por ser uma doutrina bíblica e muito importante, a doutrina da eleição, eu acho que é sempre bom a gente repassar, a gente refrisar isso, mas também a gente vai ver alguns atributos novos do Senhor, porque o Deus de Jacó não é apenas um Deus soberano, o Deus de Jacó também é um Deus que manifesta graça, paciência e poder. Esse Deus de Jacó, que também é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus dos redimidos, é um Deus soberano. E Jacó fornece a ilustração mais clara e mais inconfundível disso, da eleição na soberania de Deus. Em toda a Bíblia a gente vai encontrar Jacó como o maior exemplo da soberania de Deus em salvar. Nós discorremos a fundo isso na semana passada. E é claro, por conta disso, não há por que a gente se prender muito nesse momento, em alguns pormenores. Mas algumas implicações da doutrina da eleição a gente tem que entender. A doutrina da eleição de uma maneira mais clara. Por exemplo, a doutrina da eleição não torna Deus injusto. Tem muita gente que tem essa visão. Porque a doutrina da eleição garante a nossa salvação. Ela destaca a graça soberana de Deus na salvação dos pecadores. Porque de outra forma, nós não buscaríamos a Deus. Se nós não fôssemos eleitos por Ele, se nós não fôssemos chamados por Ele, nós não iríamos até Ele. A gente não ia buscar o Senhor para a salvação porque nós somos inclinados ao afastamento de Deus. Isso é por natureza, isso é desde o nascimento. Mas alguém pode dizer, e se alguém não for eleito e desejar a Cristo? Deus só salva os eleitos, a quem Ele elegeu? Deus vai rejeitar aquele que não é eleito? Irmãos, isso é impossível. Por dois motivos básicos. É importante a gente entender isso para compreendermos a doutrina da eleição. Ninguém, absolutamente ninguém que busque a Cristo será lançado fora. Ninguém. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, disse o Senhor. Aí você pode dizer, mas sim, quem não é eleito e for buscar a Cristo, vai ser salvo. Deus escolheu algumas pessoas especificamente. Essas pessoas não puderam rejeitar o chamado, não puderam rejeitar a salvação, como é o caso de Abraão, Isaac e Jacó e de muitos outros homens da Bíblia. Foi um chamado específico, irresistível de Deus. Mas tem pessoas que são atraídas por essa graça. E se vierem a Cristo, de maneira nenhuma serão lançadas fora. Sem contar que, aí entra a segunda questão, de que Deus não rejeitará ninguém, é que somente vai buscar a Cristo aqueles que Deus levar para Cristo. De outra forma, irmãos, jamais
alguém escolheria Cristo. Preferia de bom grado o pecado. Resumindo isso, João 6,37, Evangelho de João 6,37, diz: todo aquele que o Pai me dá, isso foi Jesus quem disse, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou seja, nós só vamos até Cristo porque Deus nos conduz a Cristo. Então ninguém que vai até Cristo será rejeitado, porque todos nós fomos eleitos nele. Todos nós somos predestinados nele. Outra coisa importante em relação, irmãos, à doutrina da eleição, é que ela destaca a graça soberana de Deus na salvação de pecadores. É graça, puramente graça. Se nós somos eleitos em Cristo, é porque Deus nos agraciou com isso. E nós precisamos, com isso, nos humilharmos. E a doutrina da eleição nos torna humildes. Por que nos torna humildes? Porque eu, Senhor, 7 bilhões de pessoas no mundo, o Senhor escolheu logo a mim, porque eu. Isso nos impulsiona a louvar o Senhor. Obrigado, Senhor, por ser escolhido. Obrigado, Senhor, por ser predestinado aos céus. Obrigado, Senhor, por estar salvo. Foi essa a reação que Paulo teve quando escreveu a introdução lá de Efésios, capítulo 3, Efésios 1, versículo 3 a 6, diz o seguinte: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Meus irmãos, em Cristo nós somos eleitos. Em Cristo nós somos impulsionados a louvar. Em Cristo nós somos humildes em compreender por quê. Logo eu. Tanta gente melhor do que eu. Tanta gente poderia estar em nosso lugar e por que logo eu? Louvemos ao Senhor e agradecemos. Façamos como Paulo, né? Eu imagino Paulo ali louvando ao Senhor nesse momento que ele escreveu a carta de Efésios, pela sua graça maravilhosa em chamá-lo, em elegê-lo. E louvamos ao Senhor por isso, porque o Senhor nos chama, o Senhor nos elege. Outra coisa importante em relação à eleição é que ela nos dá coragem. Para quê? Para ir, pregar e fazer discípulos. Porque o Senhor tem ovelhas, tem pessoas que são eleitas, que ainda não estão convertidas e estão fora dos apriscos, fora das igrejas. Essas ovelhas precisam ouvir a voz de Jesus para segui-lo. É por isso que Romanos, capítulo 10, versículo 17, nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque no momento em que a pessoa que é eleita ouve a palavra de Deus, ouve a voz de Cristo, ela o segue. Começa a desenvolver a fé. E quando essas ovelhas de Cristo, irmãos, ouvem a voz de Cristo através do Evangelho, elas vão seguir. Como é que elas vão ouvir a Cristo, se não há quem pregue? E como pregarão, se ninguém se dispõe a ir? É o que diz o contexto desse Romanos, capítulo 10. Precisamos, irmãos, ter coragem para ir, pregar e fazer discípulos. Porque há muitas ovelhas do Senhor que ainda não estão no aprisco do Senhor. E os incumbidos desse chamado, os incumbidos de fazê-las ouvir a voz do nosso pastor, somos nós. E a doutrina da eleição nos motiva também a orar. Por quê? Ao Senhor pertence a salvação. Só o Senhor pode convencer e converter o pecador. Nos enganamos achando que quem convence o pecador é a pregação do pastor. Não. Quem convence o pecador é porque eu estou falando de Cristo para ele. Não. Quem convence o pecador e converte é o Senhor.
É o Senhor e somente Ele que pode abrir o coração do pecador para o Evangelho. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É claro que o pregador, o evangelista, a pessoa que está comunicando o Evangelho está sendo instrumento do Espírito Santo. Mas quem faz o trabalho de conversão é o Espírito Santo. É por isso que não adianta muito você trazer alguém ao culto achando que essa pessoa vai se converter pela pregação do pastor. E aí o pastor tem que pregar uma mensagem evangelística para que essa pessoa se converta. Meu irmão, não é o tipo de mensagem que converte, e sim a vontade soberana de Deus para a salvação. Nós temos aprendido isso. É Deus que nos chama para a salvação. E aí, não importa que tipo de mensagem eu venha pregar, evangelística, se é uma mensagem que vai trazer, se é motivacional, se é uma mensagem que apresente doutrina, se é uma exortação, não importa. Se Deus está chamando, a pessoa ouvirá a sua voz e se converterá. E precisamos entender isso. Precisamos, irmãos, orar. Orar, porque o Deus dos redimidos é um Deus soberano. Por isso nós podemos sair daqui louvando, confiando e pregando o Senhor Jesus. A vida e obra dele. As ovelhas do Senhor ouvirão a voz do bom pastor através da mensagem do Senhor e seguirão a sua voz. Temos que orar pelos pecadores. Temos que orar por aqueles que estão longe de Cristo. Ah, pastor, mas se o Senhor já escolheu, Deus já escolheu quem vai ser salvo, por que a gente vai pregar? Porque como é que essa pessoa vai saber que foi escolhida se a gente não pregar? E Deus escolheu a todos. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Então todo aquele que ouve a voz do Senhor e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador é escolhido, é eleito, porque a nossa eleição hoje não se dá igualmente à de Jacó. A nossa eleição hoje se dá através da vida e obra de Jesus Cristo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nossa missão, é nossa função. Querendo essa soberania, nos humilharmos diante dela, porque diante de tantas pessoas Deus escolheu a mim e a você. E reconhecendo-nos com essa humildade, louvando ao Senhor, nós vamos pregar o Evangelho e orar para que mais pessoas se convertam ao Evangelho. E ora especificamente, nós temos familiares, nós temos conhecidos, amigos que não conhecem a Cristo. Ore por essas pessoas. Sabe por quê, irmãos? Além de soberano, o Deus dos redimidos, o Deus de Jacó, é um Deus gracioso. Esse é outro destaque dos atributos de Deus. Além da soberania, Deus é gracioso. Se existir um ser humano que ilustra melhor, na sua própria pessoa, na sua própria vida, que Deus, pela sua graça, escolheu para a salvação os tolos, os fracos, os humildes e os deprezados desse mundo, essa pessoa é Jacó. Jacó é o que ilustra melhor isso, irmãos. O Deus gracioso e soberano. Olhando na perspectiva carnal, humana, não tinha nada de cativante, nada de atraente em Jacó. Jacó era, nós vimos recente na escola bíblica, a gente estudou um pouquinho sobre Jacó. No primeiro trimestre a gente falou sobre o livro de Gênesis todo. E a gente entendeu que Jacó era uma pessoa egoísta, ardilosa, enganosa, traiçoeiro, trapaceiro, mentiroso e muitos outros adjetivos nessa linha aí que a gente poderia traçar, o perfil, o caráter, o comportamento de Jacó. Jacó era um personagem deselegante, desagradável, perigoso. Ninguém queria Jacó por perto, ninguém desejaria ele no mesmo teto. O que havia em Jacó para atrair o amor de Deus? Para que Deus o olhasse e dissesse, vou, através dele, cumprir a minha promessa a Abraão, de fazer uma grande nação, para que todas as famílias da terra sejam benditas. O que tinha de Jacó de tão especial? Nada. Absolutamente nada. A força total desse título divino, Deus de Jacó, só pode ser entendido, meus irmãos, só podemos ser aprendido por um estudo cuidadoso das experiências de Jacó.
A primeira vez que nós vimos Deus entrando na vida de Jacó foi uma noite memorável lá em Betel. Jacó, até então fugitivo da casa de seu pai, fugindo da ira do seu irmão Esaú. Provavelmente, ele acabou de enganar Esaú, acabou de enganar Jacó, roubou a bênção. Provavelmente, ele não tinha nenhum pensamento sobre Deus na sua mente. E olha o que diz o versículo 11, quando ele chega, Gênesis 28, 11. Vou ler para os irmãos, que conta um pouquinho da história de Jacó. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Irmãos, nós estamos vendo aqui Jacó dormindo. Chão frio. Uma pedra como travesseiro. A gente tem uma imagem impressionante aqui do homem em seu estado natural. Porque o homem, ele nunca é tão indefeso enquanto está dormindo. Quando estamos dormindo, estamos totalmente indefesos. Tem pessoas que dormem tanto, um sono tão profundo, que a casa pode cair e ele não acorda. Mas, meus irmãos, foi nessa condição que Deus apareceu a Jacó. Jacó até então fugiu, fez tanta coisa errada, usurpou a bênção, enganou, trapaceou, fugiu provavelmente com nenhum pensamento sobre Deus e está ali numa situação indefesa, dormindo. E foi nesse momento que o Senhor aparece a ele e faz com ele uma aliança. Olha os versículos 28, Gênesis 28, 12 a 15. E sonhou, exposta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Irmãos, o Deus de Jacó é o Deus que o encontrou enquanto ele não tinha nada. Fugitivo, trapaceiro, enganador, sem nenhum pensamento provavelmente em Deus, estava dormindo ali sem pensar em Deus. Merecia nada além naquele momento do que a ira. Mas Deus lhe deu tudo. Esse é o Deus de Jacó. O Deus dos redimidos. Feliz, meus irmãos, são aqueles que têm esse Deus como seu Deus. Esse Deus é soberano. Esse Deus é gracioso. Jacó não estava buscando a Deus. Jacó merecia a ira, mas Deus foi e buscou Jacó. Chamou Jacó, reafirmou a promessa que tinha feito a seu avô Abraão. E abençoou todas as famílias da terra através da vida de Jacó. É claro que esse encontro mudou a vida de Jacó. Mais à frente, no livro de Gênesis, a gente vai ver a luta dele com o anjo do Senhor. E quando ele mudou seu nome de Jacó, usurpador, para Israel. Aquele que luta com Deus. Uma luta de oração. Uma batalha espiritual. Um homem que foi abençoado por Deus. Jacó teve a sua vida mudada. Mas isso, irmãos, não foi porque Jacó buscou a Deus. Jacó não estava buscando a Deus. Deus foi quem buscou a Jacó. Não houve iniciativa da parte de Jacó. Deus foi quem escolheu derramar a graça na vida de Jacó. Não dependeu da performance espiritual dele, mas de Deus. E ao encontro dele derramar a sua graça. Tão maravilhosa graça. Iniciou assim uma nova vida em Jacó. Essa pode ser, irmãos, a nossa situação. E nossa única esperança. Quantos de nós não estávamos buscando a Deus e Deus veio ao nosso encontro? E quando estávamos apagados, dormindo em nosso pecado, e Deus nos salvou e mudou a nossa vida. E agora nós somos abençoados, benditos através de Cristo.
Pode ser, meu irmão, que nesse momento o Senhor esteja, enquanto você está ouvindo a mensagem do Senhor, vindo buscar e salvar você. Eu não estava nem pensando em Deus aqui. Eu resolvi aqui, de repente, parar um pouquinho para ouvir a palavra. E Deus veio e te buscou e te salvou. Você é apagado, dormindo no seu estado de pecado. Você estava no sono do pecado. O Senhor está te despertando. Colocando em você o quê? Arrependimento e fé na vida e obra de Cristo para a salvação. Meu irmão, minha irmã, nós enfrentamos, muitas vezes, como servos do Senhor, nós já ouvimos, já fomos despertados do nosso sono espiritual. O Senhor escolheu nos salvar, o Senhor veio ao meu encontro, ao teu encontro e nos salvou. Não foi nada que nós possamos fazer. Tudo iniciou e terminou nele. Mas tem pessoas no nosso convívio, parentes, amigos, colegas, que ainda não servem a Cristo. Talvez um filho, um cônjuge, não está buscando a Deus. Está dormindo confortavelmente. Não está em uma pedra como Jacó estava, mas está dormindo confortavelmente no seu pecado. Fugindo de problemas. Mas Deus, o Deus de Jacó, o Deus que buscou aquele Jacó, totalmente depravado, totalmente distante de Deus, e o transformou em Israel, esse Deus de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pode ir em encontro dos nossos parentes e amigos e despertar. Deus pode despertar aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Por isso, ore por ele, meu irmão, ou ore por ela. Como pode ser um filho, pode ser uma filha, pode ser o seu marido ou pode ser a sua esposa. Ore, clame para que o Senhor vá ao encontro desses que estão dormindo. O Deus que decreta os fins para a salvação, também decreta os meios. O que nós temos que fazer tão somente é orar e pregar. É o que a gente tem que fazer, é o que a gente pode fazer. A gente não pode abrir o coração de ninguém e colocar Jesus lá. Mas a gente pode orar e pregar, porque o Deus soberano e gracioso, Ele pode ir de encontro a essa pessoa e salvá-lo. Assim como fez com Jacó. Assim como fez comigo e contigo. Ele pode fazer com qualquer um, irmãos. E quando Deus manifesta a sua salvação, a sua soberania, a sua graça, é irresistível. Não tem coração duro que não amoleça. O Deus dos redimidos, meus irmãos, é soberano e gracioso. E essa é a única esperança para a nossa vida. É a única esperança para a vida daqueles que nós amamos. É a esperança para os membros da igreja que estão apagados, estão dormindo na vida espiritual. Tiveram um encontro com Deus, Deus veio ao encontro, salvou, libertou e agora voltaram a dormir. Não querem mais se envolver na obra do Senhor. Por quê? Estão envolvidos com as coisas do mundo, não tem tempo para Deus. Estão apegados aos seus problemas. Estão fugindo sem nem pensar em Deus. Mas o nosso Deus é soberano e gracioso. E esses que estão apagados, o Senhor há de despertar. Nós oramos e pregamos. Talvez essa seja a esperança, a única esperança. Talvez não, essa é a única esperança para o nosso país. O nosso país está, como diz bem o hino nacional, deitado eternamente em berço esplêndido. Dorme, meu irmão, com uma esperança, uma ilusão vã, inútil, de que tudo nos vai bem e que nós só precisamos de uma coisa, um governo que dê certo. Quando a gente acertar em um presidente, tudo vai dar certo. Já viver delícias dessa terra. O Brasil é um país rico, o Brasil é um país que consegue ser autossustentável. Meus irmãos, a gente nos esquece de uma coisa, que o que nós precisamos não é de um bom governo. O que nós precisamos é da graça do Senhor que nos acorda do sono do pecado, que nos leva de volta a Deus por meio de Jesus Cristo. Não é na política que está a nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo, porque Ele nos desperta do sono do pecado. Deus, na sua soberana e infinita graça, Ele escolhe nos salvar e nos salva.
Quem determina os meios é Ele. Cada um de nós aqui temos um testemunho de nossa conversão. O momento que nos encontramos com Cristo. Alguns foram na igreja, outros não foram na igreja. Tem muitas pessoas que aceitaram a Jesus no leito de morte, próximo já no seu último suspiro. Tem pessoas que aceitaram a Cristo em um momento de dificuldade, de uma grande crise na sua vida. Tem pessoas que aceitaram a Jesus quando tudo estava bem. Os meios e o momento, quem escolhe é Deus, porque Ele é soberano, Ele é gracioso. O que nós só podemos fazer, irmãos, é orar e pregar, e anunciar o Evangelho. O Deus dos redimidos é um Deus soberano, é um Deus gracioso. Ele governa para a salvação. E Ele conduz aqueles que estão dormindo no sono do pecado para a salvação em Jesus Cristo. Você é eleito por Deus. Você foi escolhido por Deus através de Cristo para a salvação. E agora temos a missão de despertar mais pessoas que também são eleitas para Cristo, são eleitas por Cristo para a salvação. Vamos desfrutar do nosso Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que é soberano, o Deus que é gracioso. Então, sempre que nós estivermos diante de um cerco, precisamos lembrar, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que é soberano, o Deus que é gracioso, o Deus que salvou Jacó, um miserável daquele, mentiroso, usurpador, mas que Deus o salvou, o transformou e o tornou um dos patriarcas. Cumpriu nele a promessa que fez a Abraão. Fez parte da promessa de Abraão. É esse Deus gracioso e soberano que me ajuda, que me fortalece, que me salvou e que está comigo em todos os momentos. Mas tem mais, irmãos. Além de soberano e gracioso, o nosso Deus é paciente e é poderoso para nos transformar. Mas isso a gente vai vendo nas próximas semanas. Você não precisa ver tudo hoje. Deus é muito grande para a gente querer aprender tudo sobre Ele de uma vez só. É aos poucos. E nós vamos, com a graça dEle, com a soberania dEle, nos debruçando mais e mais sobre os seus atributos maravilhosos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração. Nós vamos estar orando ao Senhor. Peço aos irmãos que se coloquem em pé. Não sei se tem algum pedido de oração aí nos comentários do YouTube ou do Facebook. Tem os meninos aí? Não estão olhando? A gente esqueceu de avisar também, né? Para o pessoal que está acompanhando, quiser colocar pedido de oração para a gente fazer ao final do culto. Nós estaremos orando. E desfrute, meu irmão, dessa comunhão maravilhosa. E não sei o que é que você tem passado. Problemas todos nós passamos. Volta e meia tem uns cercos que nós enfrentamos, terríveis como esse que Senaqueribe e o exército assírio fez contra Jerusalém. Mas lembremos quem é o Deus que nós estamos servindo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, soberano, gracioso, paciente e poderoso. Ele está conosco. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Vamos orar? Apresente a Deus as tuas limitações. Apresente a Deus aquilo que tem te feito adormecer. O Senhor há de te despertar, porque você foi escolhido por Ele. Você não está aqui à toa. Deus escolheu você para lhe salvar. Nós vamos estar orando. Chegou um pedido de oração também pela irmã Marilene. Pai, nós louvamos ao Senhor, adoramos o Teu nome, pela graça maravilhosa que nos foi manifestada, ó Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Tua soberania, ó Deus, o Senhor escolheu nos salvar. Não estamos aqui, ó Deus, porque foi uma escolha nossa, mas o Senhor nos escolheu. O Senhor tem nos capacitado para que possamos, ó Deus, pregar o Evangelho,
para que mais escolhidos do Senhor venham receber a salvação. Ó Pai, tão somente nós pedimos, usa-nos conforme a tua vontade. Transforma-nos a cada dia como o Senhor transformou a vida de Jacó. Se o Senhor nos escolheu, ó Deus, não é para continuar como estamos. Precisamos cada dia estarmos mais parecidos com Cristo. Senhor, tu conheces as aflições e dificuldades dos teus filhos e filhas. Visita-os nesta noite. Conforte-os, ó Deus, com a convicção da tua soberania na nossa vida. O que acontece conosco está debaixo, ó Deus, do teu poder, debaixo da tua vontade. A tua graça se manifesta, trazendo salvação a todos. Que possamos, ó Pai, glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor mesmo em meio às nossas dificuldades. Visita, ó Deus, a irmã Marilene, que pede oração, ó Deus, pela sua vida. Que o Senhor venha estar, ó Deus, cuidando, guardando, protegendo, ó Deus, das enfermidades. Que ela possa estar cada dia, ó Deus, firmada no Senhor, firmada em Cristo, o nosso Salvador. Pai, guarda-nos de todo mal, guia-nos para os nossos lares na tua presença. Continua conosco em todos os momentos. No nome santo e poderoso de Jesus, assim oramos. Amém. Amém, irmão. Vamos louvar o Senhor com mais uma canção para a gente estar encerrando o culto dessa noite, né? Há um único lugar de esperança, de paz e alegria para o nosso coração. E você vai declarar que esse lugar é no Senhor. Amém? Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Abra sua boca e declare a Ele, exalte a Ele. Esse lugar é no Senhor. 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 A igreja vai adorar. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde
fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Declare a Ele, exalte a Ele. Este lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri que esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declara a Ele, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor, onde há esperança de salvação. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. A igreja vai adorar Ele e declarar: esse lugar no Senhor, onde há libertação para os teus filhos. Esse lugar no Senhor, onde há alegria e paz. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Declare: esse lugar onde há libertação para quem está nas drogas. Esse lugar no Senhor, para quem está na bebida alcoólica. Esse lugar no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Amém, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, a sua também que está acompanhando através do YouTube, Facebook. Que Deus te dê aí um restante de semana abençoado, guarde a tua casa, a tua família, né? Uma boa noite a todos, fique com Deus.